Olá galera conectada do Educamaker, tudo bem? Sou Pedro Jardim, da Biologia B. Hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre organismos do reino animal. Na aula passada, o assunto foi sobre plateumintos. Essa aula a gente vai falar sobre os nemateumintos, que são os organismos bem antigos também, bem primitivos, e que ele tem o corpo cilíndrico. São vermes de corpo cilíndrico. Então vamos aprender um pouco mais sobre esses caras? Vem comigo! Muito bem, os nemateumintos, ou também comumente chamados de nematódios, são animais, são organismos do reino animal que pertencem ao filo Nematoda. Filo Nematoda, que vem do grego nematos, que significa fio, filamento. Isso porque o corpo desse animal tem justamente esse formato, um formato cilíndrico, um formato alongado, um formato bem esticado e uma consistência muito lisa. Essas são as estruturas principais do corpo desses animais. Como vocês podem ver nessa imagem, aqui a gente tem organismos clássicos dentre os nemateumintos, que são as lombrigas, o Ascaris lumbricoides, que além do corpo liso cilíndrico, tem algumas características evolutivas que são importantes para vocês saberem. Então vamos lá. A primeira delas é que vocês precisam lembrar que esses animais, eles possuem 3 folhetos embrionários, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, eles formam um tecido externo, uma ectoderme, um tecido mediano mesodérmico e outro interno, que é a endoderme. E além disso, lá nessa camada mediana, que é a mesoderme, a gente vai ter uma cavidade que a gente não encontrava no grupo anterior. O grupo anterior dos plateumintos, eles eram achatados e eles possuíam ali a mesoderma toda com uma estrutura maciça de células, sem celoma. Aqui nós vamos encontrar uma cavidade e essa cavidade vai ser importante para a organização da anatomia interna desses animais. Essa cavidade a gente vai no nome de pseudoceloma. Além disso, são protostômios e 30% mais ou menos desses animais são parasitas. O resto, todos eles têm vida livre, vivem em ambientes aquáticos principalmente. Quase todos eles são dioicos, ou seja, possuem sexos separados. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Então dá uma olhada aqui. Quero mostrar para vocês essa estrutura, de novo, vamos usar aqui como nosso modelo a lombriga, ou Ascaris lumbricoides, para mostrar qual que é a estrutura interna desses animais. Se a gente fizesse um corte aqui no animal, seria possível ver que eles têm um tubo dentro de outro tubo. Pensando que o tubo é esse formato cilíndrico com uma camada, com tecido que a gente chama de ectoderme, que vai revestir o animal. Internamente a essa camada externa de revestimento tem a camada mediana, que é a mesoderme. E entre a mesoderme, que é esse segundo tubo, dentro desse tubo externo, que é a ecto, tem ainda o terceiro, que é a cavidade digestória, formada pela endoderme. A cavidade digestória é esse espaço oco que fica delimitado pela endoderme. E entre a endo e a mesoderme tem um espaço vazio, e é esse espaço vazio que a gente chama de pseudoceloma. Ok? Então o pseudoceloma fica nessa cavidade vazia criada pela mesoderme, que fica entre a meso e a endoderme. Bom, muito bem. Outra coisa legal de vocês lembrarem, galera, é o seguinte, a endoderme é esse tecido que tem internamente uma cavidade responsável pela digestão desse animal. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura anatômica dele, estrutura corpórea. Essa daqui é uma imagem de um Ascaris lumbricoides na mão de um médico. Muito bem, esse que é um verme parasita, ele tem uma estrutura de revestimento que, como dá para ver aqui na imagem, ela é bem brilhosa, né, lustrosa. Então tá, vamos ver como é que seria se a gente fizesse um corte aqui, ó, e olhasse esse animal por dentro. Então, olha só, essa é a estrutura interna desse animal. Então, acompanha junto comigo que eu vou mostrar para vocês um pouco melhor essas estruturas. Vamos lá. Olha só aqui então. Externamente nós temos a epiderme. Epiderme é essa camada aqui que vocês estão vendo, que está em laranja. Essa camada meio rosa, um pouco laranja claro, é a camada de revestimento externo. E ela possui uma estrutura chamada cutícula, que é essa camada que reveste, que fica por fora da epiderme. A cutícula ela é produzida pela epiderme e ela é trocada periodicamente pelo animal. Ok? Essa cutícula, pessoal, ela é muito importante, por quê? Porque esse animal, vamos lembrar que em torno de 30% deles, eles são parasitas e eles vivem principalmente dentro de outros animais dos quais eles tiram alimento.
maioria deles fazem isso dentro do intestino, eles passam pelo trato digestório, passa pelo estômago, pelo intestino, onde tem muitos ácidos digestivos. Então, para proteger esses animais, existe essa cutícula de revestimento da epiderme. Ok? Essa cutícula, então, é bastante importante, ela fica aqui externa ao animal e ao longo do tempo ela é trocada. Agora vamos ver outras estruturas. Chega junto. Vamos lá, ó. Então, o que mais que a gente tem aqui? Deem uma olhada, ó, na musculatura. Essas estruturas aqui, ó, já espalhadas na cavidade da mesoderme, né, que foram conectadas à epiderme, são todas musculaturas longitudinais que possibilitam o movimento desse animal. Ela ainda possui aqui, ó, 2 cordões nervosos, ok? Um deles, dorsal, fica na parte do dorso de cima, e outra na parte de baixo, ventral. Esses 2 cordões nervosos, eles vão percorrer todo o animal, levando várias sensações para eles. E aqui, ó, nessa parte lateral, dê uma olhada aqui, ó, que eu tenho na lateral do animal, duas estruturas chamadas canal excretor ou renete. Esses renetes, pessoal, eles são bastante importantes porque eles liberam o excesso de material residual das células desse animal. Então, se você olhar que nessa cavidade do pseudoceloma, aqui tem várias células que vão fazer várias reações químicas, elas vão liberar substâncias que são tóxicas, que não precisam ficar aqui. E essas substâncias, elas são ou liberadas por difusão, pela própria pele, pela própria epiderme, né? Ou seja, liberando aqui de onde está em maior quantidade para o ambiente externo, onde está em menor quantidade, ou então elas são concentradas nesses canais que vão drenar do pseudoceloma essas estruturas e vão jogar para fora do animal, livrando dessa substância tóxica. Ok? Vamos falar mais um pouquinho de anatomia. Olha só, a digestão desse animal. De novo aqui o nosso modelo, né, que é a lombriga, coloquei aqui para vocês nessa imagem que tem uma lombriga do sexo feminino e a outra do sexo masculino. Aqui, ó, nessa parte de cima, ela tem uma boca, ok? Tem lobos aqui e uma boca, por onde entra o alimento. Esse alimento vai entrar e vai sair pela extremidade do animal. Esse animal, que tem aqui como extremidade, ele vai ter essa cloaca. Alguns nemátodos, eles têm ânus, outros têm cloaca. A diferença é que pela cloaca sai um tanto de resíduo de excreta e também pode ter a relação sexual. Bom, a parte interna, dá uma olhada, se a gente pegasse esse nemátodo e fizesse um corte, daria para ver aqui, ó, da boca, a faringe e toda essa estrutura aqui longa, que é o tubo do intestino desse animal. Então a gente pode dizer que eles têm digestão completa, com a boca, com o intestino e com um ânus ou uma cloaca. Sobre a reprodução, a gente diz que esses animais, a maioria, são dioicos, então eles têm 2 sexos, né, sexo masculino e sexo feminino, e com dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual é quando você tem um indivíduo do sexo masculino e feminino diferentes entre si, né? A espécie humana é assim, nós temos dimorfismo sexual, ok? Eles também. No caso aqui, a gente pode ver que esses 2 exemplos, o feminino ele é mais longo, mais comprido, e o masculino ele é um indivíduo que ele é mais curto e tem extremidade bifurcada, com 2 espículas finais aqui, que são as estruturas penianas que vão inserir os espermatozoides na fêmea. Tá ok? A fecundação, então, é interna nesse animal e aí depois ela vai colocar os ovinhos no ambiente. Joia? Muitos nematomintos são conhecidos pelas doenças que eles provocam. Então, separei alguns aqui para vocês, são os mais comuns deles, né? Então nós temos aí o primeiro deles aqui, que é a ascaridíase, que é a doença causada justamente pelo Ascaris lumbricoides. A gente conhece como lombriga, tá? Esse que é um verme que vai ficar no nosso intestino, causa um certo desarranjo intestinal, ele é passado pela ingestão de água, de comida contaminada, os ovinhos dele são liberados pelas fezes. Então, é uma doença que é muito comum, né? Principalmente porque é uma doença sanitária. Se houvesse aí um tratamento sanitário e uma limpeza da água, a gente não teria tanto problema com ele. O amarelão também, né? O amarelão, ele é muito parecido com a lombriga. Esse aqui é o Ancylostoma duodenale, também conhecido aí como amarelão, porque ele causa uma doença chamada de ancilostomose ou amarelão, que é quando entra, né, uma larva na pessoa
vai se depositar também lá no intestino e vai causar um desarranjo, mas ela tira um pouco do sangue da pessoa, causa um problema sério, e aí a pessoa vai ficando desidratada, vai ficando anêmica, dá um problema muito grande na saúde da pessoa. A filariose, que é uma outra doença, que é causada pela Wucheria bancroft, a filariose, também chamada de elefantíase, a gente contrai pela picada do inseto, e aí então ele vai atrapalhar toda a nossa circulação dos vasos linfáticos, a gente não drena mais a água do corpo e vai começando a inchar, começando principalmente pelo pé, pela perna, fica inchada, cheia de água, e aí pode até necrosar e perder o membro. E aí, por último, um outro exemplo clássico é o enteróbios vermiculares, que causa a oxiuríase ou enterobíase, que é uma doença muito mais simples de se tratar, ela causa um prurido anal, por onde esse animal libera os ovinhos deles. Ok? A maioria dessas doenças são relacionadas a problemas sanitários, então tome cuidado, não ande com o pé descalço por aí, tome cuidado, né? Não vai se alimentar de água, não vai se alimentar de alguma coisa sem lavar bem, senão você pode pegar aí a ascaridíase. E aí a questão aí dos insetos, que são um problema grave, né? Dos insetos que transmitem a filariose. Tá joia? Então, use repelente, se proteja contra os insetos. Um grande abraço e até a próxima aula.